Cegonheiros realizam ato no ABC em defesa da economia do país. Moradores denunciam falta de água em rua de Santo André. São Caetano antecipa calendário de vacinação contra a gripe H1N1. Hoje tem mais orientações sobre a declaração do Imposto de Renda 2016. Suspeitos tentam roubar carro forte em supermercado de São Bernardo do Campo. Terça-feira, 5 de abril de 2016. Está no ar o J+ ABC. Muito boa noite. Cegonheiros realizaram na manhã desta terça-feira um ato em defesa da economia brasileira. Nossa equipe de reportagem esteve no local e acompanhou de perto a carreata. O Sindicato Nacional dos Cegonheiros organizou um ato de protesto contra a crise econômica no Brasil. Os impactos negativos da recessão atingiram a categoria, que afirma ter perdido 70% do frete no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período de 2015. A concentração dos motoristas começou às 10 da manhã no pátio de apoio da entidade, no bairro Demarque, em São Bernardo. Durante a manhã e o início da tarde, os trabalhadores percorreram as rodovias Anchieta e Imigrantes e as avenidas Tancredo Neves e Servidei Demarque. Foram cerca de 80 quilômetros percorridos. Nós não conseguimos trabalhar mais. Os caminhões parados, a gente com prestação, pessoal perdendo caminhão por conta desse problema, que não tem carro para transportar. Então está uma situação difícil. A crise tem preocupado o setor automotivo, que prevê queda de 7,5% na venda de carros novos até o final de 2016. Não só o motorista cegonheiro, como todo o país aí, né? Todos os setores estão passando dificuldade, né? Então a gente fizemos a nossa manifestação, não é a favor nem contra de ninguém, e sim a favor do Brasil, né? Que o Brasil passa por uma necessidade aí enorme. A carreata terminou às 2 da tarde no pátio de apoio do Sindicato Nacional dos Cegonheiros. A estimativa é que 1.000 veículos tenham participado do ato. André Janocari, para o J+ ABC. Em decorrência da carreata, o trânsito ficou um pouco complicado em algumas vias de São Bernardo. Nós vamos ver a situação atual com a repórter Ana Flávia Quitério em nosso Link Mais. Ana Flávia. Os que acompanham o J+ ABC desta terça-feira. Olha, Darcio, em decorrência desta carreata realizada pelos cegonheiros, na manhã desta terça-feira, os motoristas enfrentaram alguns pontos de lentidão em São Bernardo do Campo, principalmente na Avenida Maria Servidei Demarque e também entre os quilômetros 21 ao 23 da rodovia Anchieta. É justamente a rodovia Anchieta que nós vamos mostrar agora. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Renato Lima, mostrar onde nós estamos agora, que é no quilômetro 18 da via. Como vocês podem ver, esta parte da frente dos carros é sentido capital. Os carros andam em lentidão por causa do excesso, de veículos, mas nada muito alarmante, nada que resulte em congestionamento. Já na outra parte, onde vocês podem ver a parte traseira dos carros, é sentido litoral. Entre o quilômetro 19 ao 23,5, o motorista encontra um pouco mais de lentidão, viu, Darcio? Então, um pouco mais de cautela e paciência. E não foi só apenas na rodovia Anchieta e na Avenida Maria Servidei Demarque que os condutores tiveram um pouquinho mais, no caso, ficaram um pouco mais parados nas vias. A Avenida Lucas Nogueira Garcês e a Avenida Piraporinha também ficou bastante comprometida na manhã desta terça-feira em decorrência de uma tentativa de assalto a um carro forte, que estava repondo dinheiro na parte externa do supermercado Carrefour, localizado na Avenida Tabuão. Então, por conta desta ação, houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais. Nessa ação, um segurança ficou ferido, foi baleado na perna, foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte. Ele passa bem e até o momento nenhum dos 4 suspeitos foram identificados. O caso está sendo investigado pelo 7º DP de São Bernardo. Como vocês puderam ver,
Diferentemente da manhã de hoje, né, em que a Avenida Lucas Nogueira Garcês estava parada, o trânsito flui um pouco mais aí, lentidão, mas diferente normalmente do que ocorreu na manhã desta terça-feira. Com informações do trânsito, Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. Obrigado, Ana Flávia. Vamos agora à previsão do tempo. A terça-feira foi de tempo ensolarado na região. Os termômetros registraram temperaturas de até 29 graus. Para amanhã, esperado tempo nublado também, mas sem pancadas de chuvas. Veja a previsão para quarta-feira. Na capital de São Paulo, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em São Caetano, a mínima prevista é de 18 graus e máxima de 30. No Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 21 de mínima e 31 graus de máxima. Já em São Carlos, a previsão é de 19 graus de mínima e 33 graus de máxima. Moradores entraram em contato com a nossa produção para denunciar a falta de água na Vila Linda, em Santo André. Imagine você chega cansado em casa, almejando por tomar um banho ou até mesmo realizar uma simples tarefa do dia a dia, que é lavar uma louça. E de repente, ao abrir a torneira, ao invés de você encontrar água, não sai exatamente nada, nem um pingo de água da torneira. É exatamente dessa situação que vivem os moradores da rua Embaré, na Vila Linda, em Santo André. Há meses eles sofrem com a falta de água no local. Há meses a gente não tem água. Ela costuma acabar entre 9 horas, 10 horas da manhã. Às vezes só chega às 11 horas da noite. E eu que tenho uma mãe com Alzheimer, eu lavo roupa de madrugada, eu limpo o quintal de madrugada. Tudo, o que eu tenho para dormir, eu não durmo. Eu vou lavar roupa e fazer o serviço que quero me fazer durante o dia. É horrível. Ainda de acordo com os moradores, quando isso ocorre, muitas vezes ela vem de cor branca ou amarelada. Todo mundo, porque aqui não tem água. E não tem dia na semana que não falte. Domingo, sábado, de segunda a domingo, não tem como, né? E assim como os moradores aqui da Vila Linda, que relatam o descaso com a falta de água, se você também sofre deste mal, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail pauta@tvmaisabc.com.br ou através da nossa página no Facebook. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. E em nota, o SEMAS informou que a rua é abastecida pelo reservatório Vitória e, como é sabido, podem ocorrer interrupções no abastecimento de água em alguns pontos da cidade em razão do volume de água fornecido pela Sabesp ser insuficiente para atender à demanda do município. O SEMASA realiza manobras diárias com o objetivo de garantir o abastecimento em pelo menos um período do dia. A autarquia disponibiliza da central de atendimento pelo 115 para os munícipes relatarem problemas com a falta de água. Brasil precisa superar crise política. É o que afirma o diretor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Otaviano Canuto. Acompanhe mais detalhes do Broadcast TV do Estadão desta terça-feira. Como indivíduo, eu posso dizer que o desejo é que a crise política seja overcome, seja deixada para trás o mais rápido possível, porque as decisões privadas de investimento, por exemplo, vão inevitavelmente esperar o desenrolar da crise política, assim como o próprio setor público só vai encaminhar e perseguir uma agenda de reformas depois de uma situação de crise política. Então, a resolução, o encaminhamento da crise política é uma condição necessária para decisões pelo setor privado de investimento e para a agenda de reformas do governo. Existe uma controvérsia muito grande, porque não é passível de ser mensurada facilmente, sobre qual é o peso da crise política na explicação da evolução do Produto Interno Bruto brasileiro nos 2 últimos anos, que é dramática, né? Se nós juntarmos a queda do PIB do ano passado com o forecast, com a projeção
do crescimento do PIB esse ano feita pelo fundo, o PIB vai cair mais de 7,5%, o que dá, em termos per capita, quase 10% em 2 anos. Então, de um ponto de vista econômico, isso é dramático. Quem diz isso não entende. Não entende pelo seguinte: o Fundo Monetário já tem um diálogo com todos os países, inclusive com o Brasil. Tem um diálogo, faz um relatório anual, o Brasil recorre em assuntos específicos à assistência técnica por parte do fundo. Então isso já existe. O Brasil é um país normal. Tem alguns países que não têm uma relação normal com o fundo, mas não é o caso do Brasil, tem uma relação normal. Então isso já existe, não tem nada diferente. A outra dimensão do apoio do fundo é financeira, mas certamente esse não é um problema do Brasil nesse momento. Tem reservas abundantes, não há nenhuma perspectiva de exaustão de reservas, então não teria sentido. E essa história de buscar xerife do lado de fora, o país já superou isso há muito tempo. Ou a gente faz aquilo que achamos que tem que ser feito, ou não há ninguém que vai vir de fora para dizer o que o país faz. Veja no próximo bloco. Tire suas dúvidas sobre o imposto de renda. Consórcio Intermunicipal e DAE avaliam manutenção dos piscinões da região. Continue conosco. J+ ABC volta já. O consórcio intermunicipal Grande ABC e o Departamento de Águas e Energia Elétrica avaliaram a manutenção dos piscinões da região. Os 19 piscinões localizados nos 7 municípios da região serão limpos até o dia 30 de setembro deste ano. O compromisso foi estabelecido por representantes do consórcio e dos municípios e o superintendente do DAE, Ricardo Borsari. Dos 8 piscinões definidos como prioritários para os serviços de limpeza, Casa Grande, em Diadema, Paço Municipal e Petrobras, Capoava, em Mauá, Faculdade de Medicina, Santo André, o Chrysler, Canarinho e Mercedes, Paulicé, em São Bernardo e São Caetano, por solicitação do consórcio Aldai, 6 tiveram serviços concluídos, enquanto os piscinões Canarinho, em São Bernardo, e Petrobras Capoava, em Mauá, seguem em processo de limpeza devido ao grande volume de rejeitos. Finalizada a primeira etapa dos trabalhos, a limpeza vai continuar nos demais piscinões da região no período de seca. Também ficou estabelecido que a próxima vistoria será conjunta entre técnicos municipais, consórcio e DAE. A manutenção dos reservatórios compreende corte de mato, limpeza e desassoreamento. O consórcio tem reivindicado de forma recorrente a limpeza dos 19 piscinões que estão sob responsabilidade do DAE, órgão ligado ao governo estadual. O preço médio dos imóveis residenciais da região continua apresentando queda real. O valor do metro quadrado dos apartamentos usados subiu pelo menos do que a inflação nas 3 cidades do Grande ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Essa desvalorização é consequência da situação pela qual passa a economia no país. São Bernardo foi o município onde o setor apresentou o pior desempenho. Entre abril de 2015 e o mês passado, o valor do metro quadrado subiu 2,12%, enquanto a projeção para o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, no período é de 9,5%. Isso representa queda real de 6,74%. Hoje, o professor de Ciências Contábeis da Universidade Metodista de São Paulo tira mais uma dúvida de assinantes sobre a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. No caso de um sócio de uma empresa, ele recebe distribuição de lucros. A distribuição de lucros é rendimento isento. Se esse valor ultrapassa R$40 mil, pressupõe que ele já tenha que declarar. Agora, ele tem que ver também, inclusive, os demais itens. Mas, regra geral, rendimento isento, no caso de distribuição de lucros, né? Se ultrapassar R$40 mil,
ele já é obrigado a declarar. Esse é o caso de pessoa jurídica. Não é o fato dele ser sócio de uma empresa que ele seja obrigado a declarar. Ele tem que ver, analisar todos esses itens, certo? Rendimento tributável, rendimento isento, né? Valor patrimonial que ele tem, ok? E vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. O processamento das frutas para a produção de suco deve continuar sem interrupções entre as safras 2015-2016 e 2016-2017. O movimento, ainda inédito no setor, é decorrente de estoques baixos das indústrias e uma oferta ainda considerável de laranja nos pomares. Até então, nas super safras passadas de laranja, as indústrias conseguiram produzir a bebida somente até março do ano safra, que termina oficialmente em junho. Os frigoríficos do estado de São Paulo poderão acessar apenas 50% de crédito acumulado do ICMS, de acordo com o novo decreto do governador Geraldo Alckmin do PSDB. A outra metade deve ser destinada para a liquidação de débitos fiscais do ICMS decorrentes de autos de infração e imposição de multa. O decreto altera a decisão anterior de que as indústrias do setor poderiam acessar créditos acumulados do ICMS, mesmo com débitos inscritos na dívida ativa estadual. O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, defendeu os movimentos sociais do campo, que convocaram invasões de terras de parlamentares ruralistas como forma de evitar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As manifestações dos movimentos sociais, de acordo com Aragão, são legítimas e correspondem a uma resposta às pressões pelos pedidos de afastamento da presidente Dilma. Veja agora como fechar os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos de açúcar e do café na Bolsa de Nova York. A Prefeitura de São Caetano antecipa o calendário e iniciou a imunização contra a gripe H1N1. A ação, que seguirá até o fim desta semana, vai priorizar primeiramente os funcionários que atuam nos hospitais públicos e privados da cidade. Os outros grupos prioritários serão atingidos a partir do dia 11 de abril. Moradores pertencentes a estes públicos-alvo devem procurar qualquer unidade básica de saúde, UBS, nos prazos estabelecidos. É obrigatório levar a carteirinha de vacinação para atualização. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Continue conosco, o J Mais ABC volta já. E vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, alertou para o enfraquecimento econômico do Brasil. Em discurso na Alemanha, Lagarde afirmou que a desaceleração da atividade brasileira é maior que o esperado. A diretora-gerente do FMI também apontou que os riscos para a economia mundial aumentaram em meio à expansão de vulnerabilidades nos países emergentes. As siderúrgicas instaladas no Brasil aproveitaram a alta do preço do aço no mercado internacional para anunciarem ajustes no mercado doméstico. As companhias tiveram prejuízos bilionários no ano passado e enfrentam margens cada vez mais comprimidas diante de um cenário de baixa demanda interna. Frente a essas dificuldades, a correção de preços é considerada necessária para que as usinas restabeleçam uma base mínima para o andamento dos negócios. Parte dos brasileiros deve voltar a ter perda real de salário em 2016, assim como ocorreu em 2015, na avaliação de sindicalistas e economistas ouvidos pelo broadcast. Apesar de as projeções indicarem um arrefecimento da inflação nos próximos meses, o cenário atual é ruim para as negociações salariais, de acordo com as fontes. Entre as dificuldades, foram citadas queda da atividade produtiva, demissões cada vez mais frequentes e, consequentemente, a diminuição do poder de barganha dos trabalhadores. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta terça-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial.
E o euro, que fechou com alta de 1,58, vendido a R$ 4,19. O vereador Reinaldo Meira de Diadema trocou o PSC pelo DEM nas últimas horas antes do fechamento da janela partidária. A mudança eleitoral tem como principal objetivo fortalecer a candidatura a vereador de Rivelino Teixeira, vice-presidente do Água Santa. Ele se filiou ao DEM e vai apostar na força política do clube para obter uma das 21 cadeiras no Legislativo. A produção do J+ABC entrou em contato com a assessoria e fomos informados que eles ainda não podem confirmar a mudança. Vamos agora ao nosso giro esportivo. Ô Marcos, quer dizer que essa semana é de Libertadores, então? Totalmente, Darcio. Boa noite. Aliás, as equipes de São Paulo e o torcedor, do estado de São Paulo ligadíssimos aí nessa semana. O São Paulo, por exemplo, recebe daqui a pouco, às 9h45 da noite, no estádio do Morumbi, o Trujilhanos da Venezuela. E até com uma obrigação da vitória para se manter vivo nesse sonho de classificação para a próxima fase. Sem poder contar com Lugano machucado, o técnico argentino Edgardo Bauza escalará um time com características mais ofensivas. Pelo menos é o que promete o argentino, Ultimamente o São Paulo não tem sido tão ofensivo assim, não. E o Corinthians? O Corinthians já chegou em Bogotá, na Colômbia, onde amanhã enfrenta o Independiente Santa Fé. Nessa tarde, o grupo já fez um treino de reconhecimento no gramado do estádio El Campín. E Tite ainda não revelou a escalação para esse confronto, não. Talvez até pensando no que deu errado aí na derrota no final de semana no clássico com o arquirrival Palmeiras. E falando dele, o Palmeiras é todo otimismo para esse confronto de amanhã contra o Rosário Central, lá na cidade de Rosário, na Argentina, viu, Darcio? Após a vitória no clássico contra o Corinthians, os jogadores do Verdão acreditam realmente em uma boa atuação nesse confronto. Se quiser pensar em classificação, o Palestra terá que vencer, e vencer bem, Embalar aí na competição, inclusive nas mãos aí do comandante Cuca. Falando agora do futebol da região, o assunto não poderia ser outro, senão os confrontos das equipes locais pelos campeonatos paulistas da Série A1 e A2. No próximo final de semana, o Santo André e o São Caetano jogam a primeira de 2 partidas de confrontos aí decisivos no Bruno Daniel. Será no sábado, às 15 horas, no Bruno Daniel, como eu já disse. Já no domingo, em partida válida pela Série A1, o Água Santa e o Bernô, São Bernardo, se enfrentam no Distrital Inamar, em Diadema. E o Netuno terá que vencer o jogo para se garantir na primeira divisão do Paulista, hein? Já o Bernô depende da vitória para sonhar ainda com a classificação à fase final da competição. Olha, Darcio, mais do futebol, dos times do ABC, de São Paulo, do Brasil, daqui a pouco, às 8 da noite, comigo no Esporte Mais, hein? Tô esperando vocês. Até daqui a pouco, Marcos. O paratleta de São Caetano, Lúcio Mec, conquistou 2 troféus de prata no 12º Torneio Internacional de Tênis para Cadeirante de Goiânia, realizado entre quinta-feira e domingo. O esportista da cidade foi vice-campeão da categoria 4 tetraplégico nas disputas simples e repetiu o feito nas duplas, em parceria com o carioca Vinícius Pontes. Também representando São Caetano, Marcos Vasconcelos avançou até as semifinais no torneio de duplas, com Adalberto Rodrigues e até as quartas na disputa simples. A competição, em Goiânia, reuniu alguns dos principais nomes da modalidade no mundo e contabilizou pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis. E o J+ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Um bom descanso. Até lá.